Boa noite, gente. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, reunidos para adorarmos ao Senhor. Não sei por quanto tempo faremos assim, culto presencial e transmitir aos domingos, mas é uma ideia que surgiu e acho que tem sido bom, pelo menos a gente rever alguns irmãos, né? Podemos estar juntos com segurança. Então, assim, se você se sente seguro com máscara, permaneça com máscara, não tem problema nenhum. O importante é nós juntos adorarmos ao Senhor. Amém? Vamos orar, vamos dar início ao nosso culto. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade, da forma que você preferir. Pai querido, obrigado, Jesus, por mais uma vez podermos nos reunir para celebrarmos o Teu nome. Nós Te engrandecemos, Pai. Nós bendizemos o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nós temos de nos reunir como igreja, como corpo de Cristo, para juntos celebrarmos ao Senhor, para juntos oferecermos louvores ao Senhor e ouvirmos a Sua palavra. Nós Te damos graças por esta casa, por este lar que nos recebe, pela vida do Luan e da Ana, por cada irmão e irmã que está aqui nesta noite. Que o Senhor venha receber os nossos louvores, que o Teu Espírito Santo enche esse lugar da Sua presença. Receba, Pai, a nossa adoração, receba os nossos louvores e fale conosco nesta noite por meio da Sua palavra. Fale também, Pai, com aqueles irmãos que não estão presentes, mas verão depois o culto transmitido, que da mesma forma o Senhor fale com cada um, ministre o coração de cada um, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, que seja um culto completo para o Senhor, que o Senhor sinta-se à vontade em nosso meio, que o Senhor possa alegrar os nossos corações, trazer esperança, trazer vida e acima de tudo, Pai, que nós possamos honrar o Teu nome com esse encontro, com essa oportunidade que nós temos de nos reunir. Muito obrigado, Jesus, seja conosco, nos guarde, nos livre de todo mal, guarde a nossa saúde, assim como os demais irmãos, Pai, que não estão aqui, seja com cada um, Pai, guarde a vida, guarde a família, guarde a casa de cada um. Nós Te pedimos em nome de Jesus isso e Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Nós Te damos graças, porque temos um Deus a quem adorar, temos um Deus a quem agradecer e podemos confiar no Senhor, na Sua mão poderosa. Muito obrigado. Recebe os nossos louvores agora, nossa adoração, recebe todo o nosso coração. Esta é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar juntos pelo Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os
Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro Jesus, não há outro. Não há outro Espírito Santo de Deus como tu. Não há outro que nos faça sentir como o Senhor nos faz. Não há outro que nos complete, Pai, como o Senhor nos completa. Não há outro que fale conosco, que nos toque como o Senhor nos toca, Jesus. Essa noite nós declaramos que estamos abertos, Pai. Abertos para sentir o Teu toque, abertos para ouvir a Tua voz. De fato, Pai, nós essa noite estamos ansiando pela Tua voz, pelo Teu toque de uma forma sobrenatural, Pai. Não um toque natural, não um toque que se compara a outro, mas aquele toque que só o Senhor sabe dar. Nós esperamos, Jesus. Nós esperamos, nós oramos, Pai, porque nós temos expectativa. A nossa expectativa é realmente o sobrenatural, é fluir na onda do Teu Espírito, Pai. O Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade nesse lugar. Então vem, enche, Jesus, enche esse lugar. Enche esse lugar com o Teu Espírito, Pai. Ah, Deus, manda os Teus anjos, Pai, dá aos Teus anjos ministradores que venham ministrar junto conosco. Nós nos ajuntamos, Pai, aos Teus anjos nesse momento. E ministramos, cantamos, só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus.
te damos graças por podermos exaltar o Teu santo nome, Senhor. Nós te damos graças porque o Senhor é um Deus pessoal que se revela a nós, Pai, na comunhão, à mesa. Quando nós estamos com o Senhor, nós estamos seguros, nós estamos confiantes, Pai. E obrigado por Sua presença aqui nessa noite. Que o Senhor intensifique a Sua presença, aumente Sua presença nesse lugar. Receba, Senhor, os nossos louvores, nossas canções, cada palavra que foi aqui entoada, cantada ao Senhor, cada oração do nosso coração, Pai, que o Senhor receba, que o Senhor se alegre. E agora que nós nos reuniremos, Pai, em torno da Sua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, nos ministre, nos encoraje por meio da Sua palavra, que nós sejamos edificados, Pai, nesta noite, para a glória do Teu nome. Fala conosco, a cada um de nós, de modo individual, de modo coletivo, da forma como o Senhor queira fazer, Pai. Fale conosco, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Creio que o Senhor tem uma palavra para nós hoje, que está no Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5, versos 1 em diante, versos 1 até o 11. Um texto bastante conhecido de todos nós, a cura do paralítico ao tanque de Betesda, no tanque de Betesda. João 5. Eu vou ler na versão NVI, tá? João capítulo 5 diz o seguinte, verso 1 em diante. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, e eles esperavam um movimento das águas, e de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, e quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então lhe disse Jesus, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Esse é o texto para a nossa reflexão. Como eu disse, é um texto bastante conhecido, mas acredito que o Senhor tem algo para nós nesta noite, nesse texto. Nós vivemos num tempo, por conta de tudo que está à nossa volta, que está acontecendo no mundo, nós vivemos, de certo modo, um tempo de paralisia. Muitos de nós aqui, se fôssemos perguntar quantos estão trabalhando, produzindo normalmente, a maioria aqui está trabalhando, está produzindo normalmente, mas de modo geral, há um estado de stand-by, né? Há uma certa paralisia em vários aspectos da vida. Nós estamos vivendo um tempo de estagnação em todo o mundo, em diversas áreas da vida. Isso é reflexo do momento que nós estamos atravessando. A frase, não é momento agora, talvez seja uma das frases mais repetidas aí, com mais frequência nos últimos meses. Tudo que você vai fazer ou pensa em fazer, não é momento agora não é momento, é correr risco e tudo mais. E obviamente, para muita coisa não é momento, por conta pode ser imprudente, né? Pode ser um risco realmente, e não é momento para muita coisa. Mas essa frase, essa ideia de que não é momento, transmite a nós um certo sentimento de que está tudo parado e parece que as coisas não estão andando. Ainda que estejamos produzindo, trabalhando e fazendo as nossas atividades cotidianas, parece que há uma mensagem por trás de que está tudo parado, de que não é para fazer nada e não sabemos por quanto tempo vai ficar assim. E essa mensagem tem invadido os nossos corações. E tudo isso que está ocorrendo hoje pode se tornar sutilmente um convite para que os planos
nossos planos futuros sejam frustrados, os nossos sonhos sejam desfeitos, o nosso futuro seja interrompido. De alguma maneira, parece que é um tempo perdido, é um tempo que não podemos produzir nada e estamos nessa suposta, né, paralisia, nesse tempo de estagnação. Porém, com toda a prudência que devemos ter, seguir a Jesus significa, dentre outras coisas, caminhar para o futuro e nunca estagnar. Seguir a Jesus significa caminhar para o futuro. O que Jesus fez há 2000 anos atrás, dentre outras coisas, foi um chamado, ou é um chamado, não para vivermos no passado e nem presos a um presente, mas para criarmos um futuro. Nós podemos em Jesus criar um futuro e gerar um futuro, mesmo num tempo de paralisia, mesmo num tempo de frustração, de estagnação, no qual estamos atravessando. Em Jesus sempre é tempo de avançar e de produzir, independente das circunstâncias à nossa volta. Na verdade, essa ideia de caminhar para o futuro que nós vemos em Jesus, essa é a narrativa central do que significa ser um seguidor de Jesus, é caminhar para frente. Jesus teve diversos encontros com homens e mulheres diferentes no seu tempo, ou no tempo que esteve entre nós, e a todos que manifestaram o desejo de seguir a Ele, a todos que procuraram Jesus dizendo, eu quero te seguir, Jesus respondeu dizendo que abandonassem algo, que deixassem algo para trás, que mudassem de vida, que deixassem o passado para seguir a Ele. Então seguir a Jesus é sempre um convite para diante, para frente, e nunca estagnar e nunca parar, independente das circunstâncias. Foi assim também com muitos homens no Antigo Testamento. Abraão, por exemplo, foi convidado por Deus a deixar sua terra, os seus parentes, para poder viver o que Deus tinha reservado para ele. E outros homens também. Eliseu, por exemplo, estava lá no campo, ele era um camponês, e literalmente quando conheceu Elias, foi convidado em seu coração por Deus para avançar, para seguir adiante. Ele tocou fogo nas carroças, nos bois, e seguiu para viver aquilo que Deus tinha para ele. Então, em Jesus, nós temos um convite de sempre avançarmos, independente da realidade. De modo semelhante, Deus tem um futuro, portanto, para mim e para você. Deus tem um futuro para nós e Deus tem um convite para cada um de nós experimentarmos e vivermos ou vivenciarmos tudo que Ele tem pré-estabelecido para as nossas vidas. Mesmo agora, num tempo de paralisia. Mesmo agora, nós podemos construir um futuro que ainda que não venhamos desfrutar dele agora, nós podemos produzir, construir, nós podemos trabalhar para isso. Só que, como eu disse, essa mensagem de não podemos nada agora, de que não é tempo, nos deixa muitas vezes parado para tudo. E pode ser que isso passe mais um tempo, daqui a alguns meses, não sabemos, eu não quero nem pensar que isso demore mais um ano, e vai parecer que perdemos muito tempo na nossa vida. E vamos querer recomeçar do zero. Só que muita coisa nós podemos fazer hoje, individualmente e coletivamente também. Temos esse convite de Jesus para construirmos um futuro junto com Ele. Contudo, é necessário que participemos desse processo. Muitos de nós entendemos que Jesus tem um destino, Deus tem um futuro para cada um de nós, então o Senhor vai fazer, tudo está em suas mãos. É uma verdade, mas é parte da verdade. Nós temos que ter participação nesse processo de construir o nosso futuro, de construir a nossa vida e vivermos aquilo que Deus tem para nós. Embora o amanhã venha independente do que você faça hoje, o futuro ele vem por causa do que você faz hoje. Então, repetindo, o amanhã ele vem independente do que você faça. Se você ficar parado, se você ficar trabalhando, se você ficar projetando algo ou não, o amanhã virá. Mas o futuro ele vem por causa daquilo que você faz. E nós precisamos fazer algo para construir o nosso futuro, para construir aquilo que está por vir. E quer você perceba ou não, cada escolha que você faz, ou que eu faço, cada escolha que nós fazemos, tem um efeito sobre o nosso futuro. Todas as nossas escolhas hoje, tudo que nós fazemos hoje, refletirá no nosso futuro, independente da área da nossa vida. Na verdade, as escolhas que nós fazemos hoje, elas tornam-se o material com o qual o futuro será construído.
nós fazemos escolhas o tempo todo. E o que escolhemos fazer hoje é o conteúdo, é o material, a matéria-prima, né, digamos assim, que será usada para construir o nosso futuro. O ponto é, o que nós estamos fazendo para construir o nosso futuro, para construir aquilo que Deus tem para nós. E se o nosso futuro pode ser conhecido apenas na mente de Deus, segundo a palavra, então como é crucial ouvirmos a sua voz e darmos ouvidos ao seu chamado para as nossas vidas. Por isso temos falado tanto consecutivamente aí nos últimos cultos, de buscarmos a presença de Deus para ouvir o que Ele tem para nós, porque o nosso futuro, a nossa vida, aquilo que Ele tem reservado está nele. Só saberemos se conhecermos o Senhor, se ouvirmos dEle, então nos projetaremos em cima daquilo que o Senhor já vai nos revelar, vai mostrar para nós do que Ele tem para as nossas vidas. Deus nunca nos chama para voltarmos ao passado, esse é um ponto. Nunca nos chama para voltarmos ao passado, Ele sempre está nos chamando para seguirmos rumo ao futuro. E Ele quer revelar a nós esse futuro, Ele quer mostrar que apesar da realidade à nossa volta, Ele tem sonhos e projetos para cada um de nós, e nós precisamos conhecendo o Senhor, conhecendo a mente de Cristo no sentido de revelação daquilo que Ele tem para cada um de nós. Quando Jesus nos chama para escolhê-lo, Ele está nos chamando para escolhermos o futuro também que está nele. O problema é que às vezes o futuro exige tudo de nós, exige tudo, e esse é o ponto. Às vezes nós temos medo de nos aproximarmos mais de Jesus e de falarmos sinceramente a Ele: o que você tem para mim, porque eu sei que esse tudo que Ele tem, que esse futuro que Ele tem pode me obrigar a abrir mão de algumas coisas, e esse é o ponto. Então o problema é que o futuro pode exigir tudo de nós, e nós temos medo disso. Então às vezes nós nos acomodamos como está, e é como se disséssemos: Jesus, deixa assim, tá bom, vamos devagar, e nunca viveremos o que Deus tem para nós. Sonhos, projetos, coisas que abandonamos, servir a igreja, servir o Senhor, fazer tantas coisas, constituir família, várias coisas nós deixamos pelo caminho, porque sabemos que isso tem preço, e às vezes o preço é alto. Mas a verdade é que todos os dias, tanto para mim quanto para você que está aqui, todos os dias nós temos que escolher entre viver no passado, permanecer no presente ou criar um futuro. E isso é indispensável e inevitável para cada um de nós. Querendo, conscientemente ou não, todos os dias nós temos que fazer essas escolhas. Viver no passado, aconteceu algo, então eu fico preso ao passado, presa ao passado, e eu nunca vou viver nem o presente nem o futuro, porque estou preso no passado, porque vivo com a minha mente e o meu coração naquilo que ocorreu, que aconteceu. Então eu abro mão de tudo que Deus tem para mim porque aconteceu algo lá atrás. Em segundo lugar, eu posso escolher permanecer só no presente. Tá bom assim, Jesus, deixa assim, não mexe com isso, né? Deixa assim, não quero correr risco. Ou nós escolhemos criar um futuro. E esse é o convite de Deus para nós, criar um futuro. Entre viver no passado, viver somente o presente, ou criar um futuro, onde você está agora? Qual dos três lugares, digamos, você está? Você vive preso ou presa ao passado? Você vive somente o presente? Ou você está se projetando para o futuro, independente do que está acontecendo lá fora? De volta no texto que nós lemos, nós vamos ver, Jesus vai a Jerusalém, a fim de participar de uma festa tradicional judaica. Tudo começa quando tem uma festa, a Bíblia não diz exatamente qual é, mas é uma festa tradicional judaica, porque senão Jesus não subiria para participar, era uma festa importante. E Jesus, ao ir a Jerusalém, tinham 12 portas que ele poderia escolher para entrar na cidade, né? Jesus escolhe a porta das ovelhas, ele escolhe entrar por essa porta, justamente ali havia um tanque, e na verdade há até hoje um tanque, né, nessa região, de frente dessa porta, chamado Tanque de Betesda.
Se você tiver oportunidade um dia de ir a Jerusalém, é possível visitar esse lugar. E o tanque está lá. E tem realmente 5 pavimentos, é um tanque muito grande. E Jesus vai entrar, vai à festa e depois resolve ir a essa porta, ou entrar por essa porta das ovelhas. Naqueles dias, conforme diz o texto, o tanque de Betesda era um reduto de enfermos, né? Lugar onde pessoas que sofriam de diferentes males se aglomeravam ali em torno do tanque à espera de um suposto movimento das águas, pois acreditavam que o primeiro que entrasse naquele tanque, após o agito das águas, era curado de suas enfermidades completamente. E vale a pena um parênteses aqui. Eu já disse isso uma vez. Quando você olha para esse texto, não faz parte da mensagem, mas apenas para tentar esclarecer, talvez seja a dúvida de alguém. Quando você olha para o texto e está escrito que as pessoas ficavam ali enfermas em torno do tanque, e de vez em quando vinha um anjo que chacoalhava agitava as águas, o primeiro que entrasse era curado, e os outros ficavam, puxa, não foi minha vez, e voltavam para o mesmo lugar. Isso se parece com o caráter de Deus? Não se parece com o caráter do nosso Senhor. Não parece que Deus agiria assim. E o que eu quero dizer? É que João, ao relatar dessa forma, ele estava relatando segundo a crença da época. Mas não significa que era realmente assim. O que os estudiosos depois pesquisando descobriram é que as águas desse tanque, eles vinham de uma fonte termal. Eram águas que tinham poder curador também por conta das propriedades minerais que existiam ali. Mas curava de tudo? Não. Possivelmente reumatismos, dores, alguma coisa assim poderia até curar. Mas são suposições. Na verdade, não há relato de que alguém um dia tenha visto um anjo descer, agitou as águas e subiu de novo e alguém foi curado. Era uma crença, por quê? Porque aquelas águas de tempo em tempo elas borbulhavam. A fonte, ela vinha de lugares profundos, como vem até hoje, e borbulhava. E aí entendia-se que era um anjo chacoalhando as águas ali. Era uma crença popular, na verdade, que existia ali. Então, era um suposto movimento das águas e as pessoas acreditavam que o primeiro que entrasse era curado. Jesus vai até esse lugar. A Bíblia não diz, mas a história paralela diz, relatos da época diz, que ali em torno daquele tanque reuniam-se também, além dos enfermos, muitos curandeiros, muitos feiticeiros, adoradores pagãos, que ofereciam os seus rituais, os seus remedinhos de cura, né, com a promessa de também curar qualquer tipo de doença. Então era um lugar onde as pessoas iam não só por causa das águas, mas porque havia muitos rituais ali, havia um templo, um pequeno templo de adoração. Houve uma época, né, que foi construído ali e havia as ruínas ainda. Então era um lugar onde as pessoas iam buscar cura. E Jesus vai a este lugar. Jesus deixa a festa, algo muito importante para os judeus, e vai a este lugar, que não era nada convidativo, que não era um lugar agradável de estar, talvez. Jesus vai e se mistura àquela multidão, e começa a caminhar no meio daquele povo, e ao se deparar com um homem que estava preso a uma maca, já fazia 38 anos, Jesus para e conversa com aquele homem. Jesus se aproxima do homem, segundo o que percebemos no texto. Se tinha uma coisa que aquele homem desejava, era mudar o seu futuro. Se tinha uma coisa que nós podemos imaginar que mantinha aquele homem ali há 38 anos, era o desejo de ter o seu futuro transformado. A Bíblia não diz, mas esse homem não tinha 38 anos, dá para perceber. Ele era paralítico há 38 anos. E estava ali há muito tempo aguardando esse movimento das águas. Então era um homem que tinha esperança de ter o seu futuro mudado, a sua vida mudada completamente. Isso nós não podemos negar. E quantos de nós também não desejamos mudanças para a nossa vida? Também não aguardamos, sabe Deus há quanto tempo, mudanças em nós, respostas de oração? Quanto não aguardamos por algo novo em nossas vidas? Quantos de nós não esperamos por algo também, talvez há muito tempo? Mas a pergunta é, o que estamos fazendo para que isso se concretize? O que estamos fazendo para que isso se torne real para nós? Uma outra pergunta, o que podemos aprender com essa história
além do fato de que Jesus operou ali um sinal extraordinário, um milagre extraordinário. Que lições nós podemos extrair daqui? Eu creio que existam outras lições, sim, algumas lições, e eu quero conversar com vocês a respeito disso nessa noite. No verso 6, nós observamos o seguinte: quando Jesus o viu deitado, né, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus fez uma pergunta a esse homem. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, que nós observamos no texto: por que Jesus teria se aproximado desse homem e teria feito essa pergunta que está no verso 6? Você quer ser curado? Com todo respeito a Jesus e a sua palavra, parece uma pergunta um tanto quanto estúpida, digamos assim. Porque Jesus sabia que o homem precisava ser curado e desejava ser curado, e que todo mundo que estava ali em torno do tanque esperava sim ser curado. Era o contexto daquele lugar. Mas Jesus vai e pergunta para o homem: você quer ser curado? E às vezes não é estúpida essa pergunta. Sabe por que não é? Porque às vezes nós estamos na mesma condição há tanto tempo, há tantos anos, esperando uma mudança, aguardando o tempo certo para uma resposta, esperando algo do Senhor, que já não cremos mais que seja possível. Aquele homem estava ali há 38 anos. E quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Jesus sabia que ele precisava ser curado. Jesus, como Deus, ele sabe todas as coisas. Mas Jesus fala com ele dessa forma porque Jesus quer ouvir dele a convicção de que ainda é possível ser curado. E talvez Jesus pergunte para nós hoje, ou para alguns de nós: você ainda crê no que você espera? Você ainda espera aquilo que você um dia colocou diante de mim? Você quer uma resposta ainda? Porque o tempo tende a tirar a nossa esperança de tal modo que, como aquele homem talvez fosse levado ali à beira do tanque todos os dias, se transformou numa rotina e ele já não tinha mais esperança nenhuma. Por isso Jesus, como parafraseando Jesus, talvez pudéssemos pensar que Jesus está perguntando: você ainda quer, depois de tanto tempo, depois de 38 anos, você ainda quer ser curado? Você ainda tem esperança? E talvez Jesus esteja perguntando isso para nós hoje. Você ainda quer? Você ainda deseja? Você ainda quer o seu futuro mudado? Você ainda quer viver aquilo que um dia você sonhou e colocou aos meus pés? E esse é o primeiro ponto. Jesus não esquece daquilo que nós colocamos diante dele, mas Jesus quer ouvir de nós. Por isso é necessário oração, falar para Jesus aquilo que precisamos e aquilo que cremos. É uma condição de dependência de Deus. Às vezes nós pensamos: Jesus já sabe isso, já falei tantas vezes, Jesus sabe o que eu preciso. Senhor, tu sabes. E vamos embora, né? Vamos orar. Não, Senhor, tu sabes. Não, Jesus quer ouvir de nós. Jesus quer falar conosco. Ele quer ouvir da nossa boca o que nós estamos precisando. Algo que é muito interessante nesse texto também: Jesus se aproxima do homem e conversa com ele. E ao conversar, o texto diz que Jesus fica sabendo, né? Jesus soube que ele vivia naquele estado. Significa que Jesus sabe do meu estado, do seu estado, daquilo que você precisa, mas ele quer ouvir de nós. Jesus se importou com aquele homem, conversou com ele e o homem teve tempo de contar sua história. Às vezes o que eu e você precisamos é, no meio de toda essa loucura, parar e compartilhar um pouco da nossa história com Jesus. Confiar que Deus ouve a cada um de nós e dizer: Jesus, sabe aquilo que eu tanto preciso? Então, eu não tive ainda, mas... E converse com o Senhor. E coloque diante do Senhor, mostrando que você depende dele e que a sua fé continua ativa e viva, esperando por uma resposta do Senhor. Jesus responde àquele homem dessa forma: você quer ser curado? Porque ele se informou, ele conversou e soube que há 38 anos ele estava assim. Jesus sabe o que você precisa, sabe há quanto tempo, mas converse com o Senhor, fale com ele sobre isso. E aí vem a resposta do homem. O homem diz: não tem ninguém que me coloque no tanque. Sempre que eu
tento, que eu vou chegando perto, vem alguém e entra antes de mim. Eu não tenho ninguém. Sabe de uma coisa? Existem pessoas que até nos amam, elas querem o nosso bem, elas desejam o nosso melhor, mas elas apenas nos mantêm numa condição estática, numa condição de paralisia. Pense comigo, esse homem era um paralítico preso a uma maca. Ele não podia preparar seus próprios alimentos, ele não poderia buscar água para ele mesmo, ele não poderia fazer muitas coisas, é o que aparentemente nós imaginamos. Então, por certo, algum parente ou algum amigo levava aquele homem à beira do tanque, provavelmente todos os dias. Alguém levava ele até lá. Alguém provavelmente providenciava alimento para ele, para que ele se mantivesse vivo. Alguém possivelmente providenciava água. Mas tudo que essa pessoa ou essas pessoas faziam só serviam para manter aquele homem no mesmo estado de paralisia. E o que nós aprendemos com isso é que algumas pessoas apenas nos mantêm no presente, nos mantêm paralisados, nos mantêm dizendo que esta é a nossa condição, não faça nada, não se mova, não invente nada, fique onde você está. Essas pessoas nos amam, a intenção é boa, mas muitas vezes elas só nos mantêm paralisados. E o que nós precisamos é deixar de ouvir mais as pessoas e ouvir mais o Senhor. Ouvir o que Deus tem para nós, porque Deus tem sempre uma palavra que nos liberta, e uma palavra de ânimo, uma palavra que nos remete ao futuro. Então essas pessoas que possivelmente serviam aquele homem, mantinham ele assim. É como se dissessem, é hora de te levar para o tanque. Levava ele lá, colocava ele na maca, talvez colocasse do lado ali uma botija de água, alguns pães, e mantinham aquele homem naquela condição. Às vezes eu e você estamos deixando de viver aquilo que Deus tem para nós, porque estamos ouvindo somente pessoas que até nos querem, e que até querem o nosso melhor, como eu já disse. Mas elas, por não saberem o que Deus tem para nós, elas nos mantêm paralisados, nos mantêm estagnados. Então ouça mais o Senhor do que as pessoas. Mas Deus fala através de pessoas. Sim, mas ouça mais o Senhor. Deus testifica através de pessoas também. Então você vai saber se as coisas estão de acordo ou não, quando você ouve o Senhor e ouve as pessoas. Então, essa é uma lição também. As pessoas, às vezes, com toda boa intenção, nos mantêm paralisados. E deixamos de experimentar o que Deus tem para nós por conta disso, porque não ouvimos o Senhor. Um outro ponto que nós observamos aqui. Jesus ordena que o homem se levante, e imediatamente ele se levanta e é curado instantaneamente. A cura dependia de Jesus? Sim, foi o poder de Deus que operou o milagre, mas dependia muito daquele homem também. O futuro dele dependia dele mesmo e de sua atitude. Jesus, ele é a fonte verdadeira de cura e não aquele tanque. Diante de Jesus, aquele homem decidiu se levantar e criar um novo futuro. Veja que Jesus simplesmente diz, levante-se, ele levanta. Ou seja, foi o poder de Deus? Foi, mas foi a ação dele de se levantar. Foi a fé dele na palavra de Jesus que o fez se levantar e se colocar de pé. E caminhar a partir daquele momento. Ele passa a construir então, daquele momento em diante, uma nova história, algo novo para a sua vida. Ele não está mais preso a uma maca, ele não está mais ligado às opiniões alheias, ele não está mais dependente de pessoas, mas ele agora está livre para viver o destino estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. E o que eu e você precisamos muitas vezes é ouvir o Senhor, crer na sua palavra e se levantar, e viver aquilo que Deus tem para nós, e deixar de lado opiniões, deixar o passado, deixar as coisas que nos prendem e dizer, Jesus, eu sei que o Senhor tem um futuro para mim e nós vamos construir isso juntos. Ele só precisava ouvir e obedecer a Jesus para ter a sua mente mudada. A mente daquele homem é o que o prendia à sua maca. E às vezes é a nossa mentalidade que nos prende no passado, que nos prende no presente, que não nos deixa nos projetar para o futuro. E o que Jesus quer é mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, e começarmos a acreditar de novo que servimos a um Deus do impossível, a um Deus que faz coisas extraordinárias a despeito da realidade à nossa volta. Temos que exercitar de novo a nossa fé, de modo que nós vamos
colocar fogo no nosso passado como Eliseu. Vamos deixar tudo que precisa ser deixado para trás, para viver o novo de Deus para as nossas vidas. Vamos viver o extraordinário de Deus em meio ao momento mais difícil que o mundo atravessa. Por quê? Porque Deus é capaz de fazer isso para a honra e para a glória do nome dEle. Deus faz com que nós vivamos coisas extraordinárias, independente do tempo. Deus não está preso a esse tempo, a esta era e os acontecimentos desse tempo. Deus está livre e os céus estão celebrando a glória de Deus agora mesmo. E nós estamos ligados a isso por meio do Espírito Santo, que nos liga a Deus. Então o que é que nos prende ao passado? Quais são os traumas, quais são as palavras, quais são as garras que nos prendem no passado? Que nesta noite o Senhor possa falar aos nossos ouvidos: levante-se e viva o que eu tenho para você. Levante-se e construa aquilo que eu tenho para você. Vamos construir juntos, é a palavra do Senhor. Aquele homem, ele decide não mais esperar por pessoas, não mais esperar que alguém mudasse o seu futuro, que alguém o lançasse nas águas, mas ele decide crer na palavra de Jesus e se colocar de pé. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Que futuro você quer construir com Deus? Que futuro você espera do Senhor? O Senhor tem um destino e um futuro para cada um de nós, individualmente e coletivamente, como igreja, como corpo de Cristo. O que estamos fazendo para construir isso? Lembra daquele rei que Eliseu pede que ele atire as flechas no chão? Joás, se eu não me engano, Jeoás o nome dele. O profeta estava à beira da morte e o rei vai visitá-lo. E o profeta entrega nas mãos dele um arco e flecha e diz: abre a janela para o leste e atire essa flecha. E ele atira. Aí depois o profeta coloca as mãos sobre as mãos do rei, abençoa ele e diz: agora contra o chão, atire as flechas. Ele atira 3 flechas e para. E aí o profeta fica indignado, dizendo: a vitória sobre os assírios dependia disso. Você deveria ter atirado a flecha 5 ou 6 vezes. Você atirou só 3 vezes e parou. E fica muito indignado. Sabe, às vezes nós precisamos ter uma fé tamanha em Jesus que nós vamos apostar tudo e atirar todas as flechas que temos. O problema é que às vezes nós nos reservamos demais e nós não confiamos tanto e vamos guardando reservas. Mas nós servimos a um Deus que as reservas estão nele, e tudo que ele nos dá de sabedoria, de inteligência, de capacitação é para colocarmos em prática. A pergunta é: se você tem uma aljava de flechas, você vai guardar ou você vai atirar? Você vai disparar todas para viver o futuro que Deus tem para você, ou você vai guardar? Você vai esperar o momento propício? Saiba disso, Deus é um Deus que enche a aljava de novo. O nosso Deus é um Deus que quer ver a nossa fé, e Ele sempre vai cultivar mais, Ele vai colocar mais em nós para que nós possamos atirar e atirar mais longe. Então, nesta noite, a pergunta que fica é: que futuro você quer construir? Quando o rei atira apenas algumas flechas, significa que ele não venceria os assírios, mas ele continuaria sempre lutando contra eles. Às vezes nós não vencemos algumas lutas na nossa vida porque nós não apostamos tudo. Nós temos medo de investir tudo, de dar tudo. E é como eu disse no início, às vezes o futuro exige tudo de nós. Exige tudo de nós. E havia um tempo que eu creio na vida de muitos de nós aqui, se não de todos, que para viver o que Deus tinha ou tem para nós, nós faríamos qualquer coisa. Qualquer coisa nós faríamos. Mas passa o tempo, nós vamos nos poupando e vamos reservando e deixamos de viver. Só que Deus não deixou de ser um Deus ousado. E um Deus que ama pessoas ousadas. Deus nos deu um espírito de intrepidez e não um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito ousado e nós precisamos ousar no Senhor. Para que o mundo veja, para que o mundo que não tem esperança veja em nós que não somos irresponsáveis e imprudentes, mas cremos num Deus que, a despeito da realidade, continua operando e operando poderosamente no nosso meio. Que você construa um futuro brilhante para a sua vida junto com Jesus.
Que você volte a sonhar, que você volte a tirar da gaveta os projetos, que você volte a colocar diante do Senhor os seus sonhos, seus projetos de vida. A despeito do que está lá fora, vamos viver segundo os céus, porque nós vivemos segundo a realidade dos céus para as nossas vidas. Quando estamos em Jesus e temos o Espírito em nós, a realidade que nos rege não é desta terra, deste mundo, mas é dos céus. Então vamos viver segundo os céus para a nossa vida. Vamos viver segundo a realidade dos céus, que nesta hora está em glória, adorando ao Senhor. E nada mudou e nada vai mudar nos céus por causa da realidade terrena que vivemos hoje. Eu queria orar com você e te encorajar a orar dizendo, se for o seu caso: Jesus, me desprende do passado. Me desprende daquilo que me segura e não deixa que eu viva aquilo que o Senhor tem de extraordinário para mim. Me liberta do pecado, me liberta de qualquer coisa que me prende, me liberta da segurança do presente e me faça viver algo extraordinário. Me faça viver segundo o Teu Espírito. Me faça viver de modo que eu seja levado aonde o vento soprar, soprados pelo Espírito Santo. Pai querido, obrigado por esta noite. Obrigado por sua palavra, obrigado porque podemos te adorar, te bendizer através dos louvores e da adoração, mas nós pedimos que o Senhor imprima essa palavra em nossos corações nesta noite, Pai. Seguir ao Senhor significa, conforme dissemos, Pai, se projetar para o futuro. O Teu Espírito Santo, quando foi enviado há 2000 anos, no dia de Pentecostes, inaugurou uma nova era, inaugurou o futuro, e nós queremos viver segundo essa realidade, Pai. Segundo esta verdade para as nossas vidas. Queremos viver tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Eu oro em nome de Jesus e peço que nesta noite o Senhor tire, Senhor, essa falsa mensagem de que tudo está parado, de que não dá para produzir nada, não dá para fazer nada. Eu peço que o Senhor gere sim prudência no nosso coração, mas gere também ousadia para vivermos em tempos difíceis, para vivermos numa era tão difícil, o extraordinário de Deus para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, tira de nós toda a estagnação que nos prende ao passado, toda a história que nos prendeu lá atrás e não nos deixa desfrutar da beleza da vida que o Senhor tem para nós hoje e no futuro principalmente. Pai, eu oro para que o Senhor tire todo o comodismo do presente também, tudo aquilo que nos prende, Pai, seja conforto, seja comodismo, sejam palavras, sejam pessoas que nos prendem numa realidade falsa, que nos faz acreditar que isso é o que o Senhor tem de melhor para nós, e às vezes não é. Pode ser confortável, as pessoas podem querer o nosso bem e nos transmitir segurança, mas a segurança maior está no Senhor, e nós queremos viver segundo a sua palavra. Então nesta noite eu te peço, pelo poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos projete para o futuro, que o Senhor nos faça viver coisas extraordinárias, Pai, nesses dias, que a partir desta noite, Pai, haja libertação no nosso coração, na nossa mente, em todo o nosso ser. Nesta noite, que seja repreendido todo espírito que nos prende e não nos deixa caminhar, todo espírito que nos prende a palavras, que nos prende a marcas espirituais, que nos prende a temores, a medos, a coisas que não vêm do Senhor, sejam dissipados, destruídos nesta noite, e que seja lançada sobre nós uma palavra de liberdade, uma palavra de futuro, uma palavra de esperança sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós. Em Teu nome, Senhor, eu peço que toda paralisia seja estagnada, seja extirpada nesta noite, em nome de Jesus Cristo, e que nós comecemos a marchar, a andar rumo ao futuro que o Senhor tem para cada um de nós, como homens, como mulheres, como famílias, como igreja, projetos de vida. Eu peço que o Senhor traga de volta os sonhos, os desejos de viver uma vida intensa para o Senhor, uma vida extraordinária de sinais, de milagres, de prodígios, de produzir para o Senhor, de fazer missões, de servir ao Senhor, de cantar para o Senhor, de ministrar louvores ao Senhor. Tira, Senhor a Deus, toda estagnação, toda mentira do nosso coração e da nossa mente, e nos faça viver aquilo que o Senhor tem para nós. Revela-nos, Pai, mostra a cada um de nós, mostra em sonhos, mostra em visões, mostra no nosso coração o que o Senhor tem para cada um de nós, e que o Senhor possa trazer de volta, nos resgata, Senhor a Deus,
do tanque de Betesda, nos resgata de um contexto de desesperança, de um contexto onde as pessoas esperavam por um movimento falso das águas, por palavras falsas, por magos, por feiticeiros, por palavras que não vinham do Senhor, e nos mostra a sua realidade, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus que, assim como o Senhor fez com aquele homem, o Senhor se manifesta em vida para cada um de nós e conversa conosco. O Senhor se importa com a nossa história, o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós, o Senhor sabe onde não há mais esperança, lá no fundo do coração de cada um aqui. Então eu peço que o Senhor penetre o mais profundo do nosso coração, arranca toda palavra que estagnou a esperança, que tirou a esperança, e coloca palavras de vida e louvor, palavras de esperança, palavras, Senhor, a Deus, de futuro, de um futuro extraordinário para cada um de nós. Libera destinos nesta noite sobre nós, Espírito Santo. Libera destinos sobre cada um de nós, para que nós possamos experimentar o extraordinário de Deus, o extraordinário que o Senhor tem para nós. Tu és um Deus de novidade de vida, o Senhor é um Deus de novidade de vida. Nós caminhamos com um Deus que está no futuro, que preenche todas as lacunas do tempo, e nós queremos viver segundo essa realidade, para a glória do Teu nome, Jesus, para a glória do Teu nome. Nos enche de esperança nesta noite, nos enche de vida, nos enche de alegria, Senhor. Tira toda a apatia, tira toda a mentira que esse tempo tem trazido, Senhor, que as palavras, que as frases desse tempo tem trazido sobre nós, sobre o nosso coração e a nossa mente. Tira toda a estagnação. Nós oramos assim em nome de Jesus. Traz liberdade sobre nós, traz consciência sim da realidade, Pai, que está em torno de nós, mas traz uma consciência maior dos céus que está sobre nós, dos céus ao qual pertencemos desde já, para a glória do Teu nome. Espírito Santo, aviva os nossos corações, traz alegria, traz palavras ao nosso coração para ministrarmos uns aos outros, para encorajarmos uns aos outros, para trazermos vida uns sobre os outros, Pai. Não nos deixa ser levados por uma onda, Senhor Deus, que está dominando corações, que está trazendo medo, que traz, Senhor Deus, afastamento, mas nos une no Teu Espírito Santo, para que possamos experimentar o melhor que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, que nós possamos gastar todas as flechas, atirar todas as flechas, investir tudo, dar a nossa vida, Pai, para vivermos o que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor tem planos maravilhosos para cada um de nós. Esta é a nossa oração de gratidão. Obrigado por esta noite. Seja conosco, nos ajude a ruminar essa palavra, nos ajude a guardá-la em nosso coração, nos ajude a vivê-la, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado por esta noite. Obrigado, Jesus, por cada irmão e irmã que está aqui. Obrigado por aqueles que irão acompanhar a transmissão depois. Que a Tua bênção, a Sua graça, o Seu poder seja sobre cada um de nós. Nos dê uma semana poderosa, cheia do Teu Espírito Santo, cheia de novidades de vida, cheia de sonhos, de projetos, de novas ideias, de vida em nosso coração, Pai. É o que nós esperamos, porque o Senhor é o Senhor da vida, é o Senhor da vida. Muito obrigado. Nós oramos assim em Teu nome, Senhor. Amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós de hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém.